Pessoal entrando aí, boa noite, boa noite, boa noite. E aí, pessoal, para aquecer, quero saber se vocês são concurseiros e para qual concurso vocês estão estudando, tá? O Instagram, nesse inicinho, fica disparando para o pessoal que a gente está ao vivo. Então, a gente pode esperar mais uns 2 minutinhos. Enquanto isso, vocês vão mandando aí. Vocês estão estudando para qual concurso, tá? Mandem aí que eu quero saber. Vitória falou boa noite, lindeza, bem-vinda. Que bom ter vocês aqui, gente. Quanto tempo eu não faço uma live? Meu Deus. Vitória falou que é para o INCRA, para a FUNAI. Olivia falou INSS. Minha mãe na live. Beijo, mãe. EBSER, legal, EBSER, boa. Boa noite, Fernanda. Mandem aí para qual concurso vocês estão estudando, até para a gente ter uma noção, né, do que vocês estão estudando para saber se tem muita matéria. Câmara, gente, Câmara realmente é muita matéria, né? Tem aquela lei orgânica infinita. Infinita. Augusto, Câmara de BH tá bem frio, tá? Sim, é um concurso que pode sim sair a qualquer momento, verdade. Mas nós temos comissão formada há quase 10 meses e até agora nada, tá? Então, eu acredito, pelo menos a partir da análise que eu faço, que só vem para o ano que vem, tá? Não acredito que vem para esse ano. Pode vir? Lógico. Mas, por uma análise que eu faço dos outros concursos também, acredito que no ano que vem faça mais sentido. De toda forma, tem que começar a estudar. Não dá para deixar para a última hora, porque é muita matéria. E o objetivo da live é justamente esse, né? Ajudar vocês, né? Então, a gente vai conversar um pouco justamente sobre isso. Então, só queria a confirmação final, se vocês estão me ouvindo bem, estão ouvindo a Didi bem, para a gente já começar o bate-papo agora. Fala um pouquinho aí, Didi, para ver se o pessoal está te escutando bem. Tá ok, gente? Boa noite. Olha aí, pessoal, mandem no chat, ajudem para ver se está tudo certo para a gente já começar o conteúdo, tá? Então, Priscila falou que sim. Maravilha. Então, bora começar. Então, mais uma vez, boa noite. Que bom estar aqui com vocês. Eu amo estar aqui, conversar com vocês, ver o chat subindo, vocês conversando. Então, estava com saudade de estar aqui e pretendo voltar de forma mais frequente a trazer live para vocês. Para voltar com força total, hoje eu trouxe para vocês uma convidada que é a Didi. A Didi é do Instagram Concurseiros 4.0 e eu gostaria, Didi, que você se apresentasse. Perfeito. Bem, eu sou professora, eu atuo na docência, já tenho 12 anos, atuo para adultos, sou professora universitária. E eu tenho uma vivência muito... Eu gosto de áreas muito diferentes, sabe? Sempre atuei na área de tecnologia, já ministrei disciplina na UFMG, na UNA de tecnologia. E é um assunto que eu adoro, que eu vivo muito, que para mim é muito natural. Eu estou sempre por dentro do que está acontecendo nessa área mais tecnológica. E aí, eu entrei para esse mundo dos concursos, na verdade, no ano passado. Sim. Eu já tinha... Ai, que desafio, gente! Nossa, é muita coisa. Eu já tinha prestado concurso docente, que a dinâmica é muito diferente. Você tem que ministrar uma aula, você tem que escrever sobre um assunto, mas é um assunto que você já fez um doutorado sobre, um mestrado sobre. Sim. Então, é muito diferente. Não tem essas questões de múltipla escolha cheia de pegadinha e casca de banana. O tempo é uma questão, mas não tanto quanto o concurso que eu fiz. No entanto, apareceu um caso que meu marido falou, olha, esse é a sua cara. E eu li, estudei o edital e falei, esse é a minha cara, vou tentar. E aí comecei a estudar direito do zero, gente, direito. Quanta coisa, quanto detalhe, português, né? Aquelas regras gramaticais, o assunto
específico da bibliografia específica também era muito extenso, tinha 21 bibliografias, e eu estava com 2 empregos, apenas. Meu Deus, que desafio! Então quer dizer que você veio mostrar que é gente como a gente, que está também apertada e que teve que estudar para concurso público, mesmo tendo 2 empregos, tentando se organizar, né? Então, fato é, e eu sempre converso isso com os meninos, que não é um processo fácil, não é um processo simplório. Quem dera se fosse. A realidade da maioria dos concurseiros é ter que estudar tendo pouco tempo. E é justamente esse o objetivo e o motivo dessa live. Então, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre isso. Para você que tem pouco tempo de estudo, para você que tem que rebolar para dar conta de estudar, tentando administrar vida pessoal, vida profissional, família, outros sonhos, as neuras, como conciliar isso tudo e ainda ter tempo para estudar, quando a gente olha aquele edital que é gigantesco. Então, a Didi passou por isso, a gente já tem algumas trocas, por isso que eu chamei ela para vir aqui. Por quê? Hoje eu entendo que ela arrumou uma forma de conseguir estudar. Depois nós vamos falar mais sobre isso também, como foi o desempenho dela e como ela conseguiu sobressair, passando por cima dessas dificuldades. E aí, Didi, eu queria te deixar bem à vontade para a gente bater um papo, deixar o pessoal de casa também que está assistindo bem à vontade para mandar aí no chat as dúvidas para a gente poder ir conversando, certo? Certo, perfeito, Thaís. Por favor, gente, participem, né? Coloquem comentários, perguntas, enfim, é sempre bom, né, ter essa troca. Maravilha! Olha só, a Priscila mandou aqui. Sou da área da saúde, pretendo e estou estudando para me prestar o concurso da PBH e também para a Câmara Municipal de BH, como mencionado pela Thaís. E hoje, pela primeira vez, vi o canal da Thaís no YouTube. Que legal! Seja bem-vinda, então. Já começou em alto nível, alto estilo. Seja bem-vinda. Muito interessante, já me inscrevi. Maravilha. Obrigada pela audiência, Priscila. Ô, Didi, o que eu queria ver com você? É uma realidade, como eu te disse. Concurseiro ter pouco tempo de estudo. Você teve que passar por isso. Você tinha 2 empregos e mesmo tendo 2 empregos, a gente sabe que não é fácil, você conseguiu estudar. Como foi que você fez essa administração? Como foi que você a organizou? Afinal de contas, qual que é o segredo para dar conta? É um desafio enorme, porque a gente não pode abrir mão do emprego, a gente tem que manter a nossa vida, né? E como eu estava apaixonada pelo cargo, estou até hoje apaixonadíssima, foi algo que eu me identifiquei muito. Eu falei, não, eu vou fazer tudo que eu tiver, tudo que tiver ao meu alcance. Sim. E comecei as matérias do zero. Nunca tinha estudado português para concurso, eu nunca tinha estudado direito na minha vida. E a matéria do específico, a maioria eu também não tinha estudado. E aí eu comecei, né? Eu sou uma professora que já atua nessa área de tecnologia, e a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: deve ter um jeito um pouco mais tecnológico do que ficar assistindo videoaula e grifando o PDF. Eu tenho certeza. E eu entrei no Google e procurei. E, gente, eu não achei nada. Nada. Eu já achei que você ia vir com a fórmula do sucesso. Aí você já está me falando que não achou nada. Nada. Eu pensando, gente, tem que ter um jeito. E aí, até eu encontrar esse jeito, eu fiz exatamente isso. Muita videoaula, as quais eu tenho muita gratidão, porque eu peguei os assuntos do zero, que são assuntos bem complexos. Os PDFs também, maravilhosos. Só que aí eu já estava lecionando, já tinha um tempo inteligência artificial, tecnologias digitais, indústria 4.0. Eu pensei, olha, vai ter alguma coisa que vai me ajudar. E aí eu fui testando a ferramenta. Lógico que quando a gente faz um teste, né, qualquer pessoa que faz um teste, seja, né, de qualquer área, a maior parte das coisas que a gente percebe não dão certo.
Então, eu fui ajustando, ajustando até dar certo. E eu fui percebendo o seguinte, o celular é uma plataforma de estudo maravilhosa, porque ele está sempre à mão. E acho que para concurso, né, o que a gente precisa é ter contato com a matéria, com o conteúdo todos os dias. Ah, você vai ter contato meia hora hoje, no final de semana você corre um pouco mais atrás. Tudo bem. Mas ter contato todo dia fortalece muito a memorização. E muitos conceitos, eles são cobrados de maneira mais memorizada. Eu percebi, né, fazendo questão e tal, falei, nossa, tem que decorar mesmo, né, cara? Não tem como fugir. Então, eu fui percebendo que a memorização é importante, né? A Thaís fala muito. Aí, Priscila te achou no Google. Tá vendo a tecnologia? Maravilha! Maravilha! Então, muitas vezes, até a Thaís fala muito sobre isso, né, Thaís? Sobre como que é importante a gente ter a rotina, mesmo que não seja perfeita, porque dificilmente vai ser perfeita, né? A gente faz o possível. Ter essa rotina foi muito importante para realmente memorizar. E eu usei muita plataforma digital, muita ferramenta digital. Usei inteligência artificial para... Isso que eu achei mais incrível, sabe? Eu tinha bibliografias imensas, assim, livros inteiros. E com o pouco tempo que eu tinha que ser muito certeira no que eu ia estudar. Conceitos difíceis, bibliografias enormes. E existem algumas plataformas de inteligência artificial que, olha só, você entrevista a sua matéria. Não! Pera, não! Não, eu quero que você explique direito, porque eu quero saber quem conhece isso. Todo mundo dos concursos tem mais de 7 anos. Com muita calma nessa hora. Tem uma ferramenta que entrevista... Como que é? A gente entrevista o material? Imagina! Não posso crer! É inacreditável mesmo. Explica melhor pra gente, eu quero entender tudo agora. Imagina que você tem um PDF super cabeludo para você ler, compreender e memorizar. São 3 passos. Né? Não adianta só ler e falar, vou para o concurso. Não adianta, é isso. Inclusive, eu tenho um lema, né? Só abrindo um parênteses, que é ler não é estudar. Porque o ler por si só não vai adiantar. Você precisa ter robustez no processo. Existem outras etapas que você precisa concluir. E aí, o que você está me dizendo é isso, que você identificou, então, na ferramenta, e essa ferramenta te ajudou a compreender melhor. E aí, a passar pelas fases, é isso? É isso mesmo. Então, imagina se você pudesse, por exemplo, pegar uma matéria difícil, colocar numa ferramenta e você vai entrevistando a sua matéria. Por exemplo, você pergunta assim, qual que é o conceito tal? Foi falado aí da câmara, né? A câmara de pH, uma coisa que a gente sabe que vai cair, ela é orgânica. Sim. Não tem isso. Os artigos a gente ainda não tem, né? Não saiu edital, não tem a precisão de quais artigos, mas com certeza vai cair lei orgânica. Não dá para fugir. Imagine a surrealidade do negócio. Você coloca lá a lei orgânica do município. E aí você começa a perguntar, qual é o quórum de votação? Aí tem alguns artigos que são muito complexos, né? Que talvez a redação não seja a que a gente esteja mais habituado, pelo menos para mim, né? Estudar direito, eu passei por esse perrengue, que é a linguagem. E aí imagina se você pudesse perguntar assim, aqui, me explique o artigo tal em termos mais simples. Meu Deus! E aí a ferramenta explica. Explica. E eu usava muito esse comando. Assim, eu falava, explique esse conceito para uma criança de 10 anos. Não tem como de falar, tá, gente? Que maravilhoso!
E eu fico pensando, você está falando e eu estou pensando no seguinte, vou ser sincera com você. Estou pensando em 3 concursos. Eu estou pensando no concurso do TSE Unificado, que mesmo que venha TRE, é um concurso que eu penso, porque tudo bem, tem concurseiro que está aí na jornada há bastante tempo. O constitucional, o administrativo, tira de letra, mas o eleitoral não. E a mesma lógica que eu pego para o TSE, eu pego para concurso de TRT, para quando você vai estudar direito do trabalho. É pauleira, não é para todo mundo. Você precisa, às vezes, ter que decodificar a própria lei seca. Você tem que decodificar o próprio PDF, porque vai usando tanta palavra, tanto termo, tanta expressão que foge do que a gente está acostumado, que a gente não sai do lugar. Outro tópico que eu estou pensando também, outro concurso da Câmara dos Deputados, veio ciência política. Lá na ciência política, você tem que entender o que os autores dizem. É 1, 2, não, são vários autores, cada um trabalhando com uma linguagem. A pessoa tem que dar conta. E eu fico pensando, 3, num concurso que, de fato, é uma matéria muito extensa. O TJMG está trabalhando com 10 matérias para nível médio. Nessas 10 matérias, está cobrando direito processual civil, que é quase o CPC inteiro. A pessoa lê, a pessoa não entende. Então, eu fico pensando que, de fato, a gente tem que utilizar mesmo essas ferramentas e eu quero saber mais, porque é super válido. Tem mesmo. Eu fico imaginando assim, imagina no começo do Google. Eu, no começo do Google, eu nem sabia que ele chamava Google. Eu falava God. Sim. Então, imagina se antes de todo mundo conhecer o Google, você conhecesse o Google, como que a sua vida ia mudar? No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, talvez assim no seu... Enfim, como que a sua vida ia mudar se você conhecesse o Google, sei lá, 1 ano antes de todo mundo? É verdade. Porque você sai na frente, né? Acho que a lógica é essa. Quando você conhece uma ferramenta que pode mudar o seu processo de estudos, você sai na frente. Então, quem pegou a época mais antiga aí de concurso, quando não existia audiobooks, e entendeu e sacou a lógica da lei em áudio, saiu na frente de quem continuava fazendo estudo só da lei. Começou a aproveitar. Quem hoje, na época da tecnologia, consegue aproveitar os podcasts que vão trazendo o estudo de uma forma mais dinâmica, sai na frente de quem não pega. Então, eu estou entendendo que você está dizendo que existem ferramentas que ainda não explodiram, mas que pode ser que aconteça isso, né? Com certeza. Quando eu estava escolhendo o cursinho, né? Porque lógico que eu ia precisar de um cursinho para português e para Não tem jeito, não tem jeito. E aí eu estava procurando algo que me direcionasse mais para isso. Gente, os grandes cursinhos, nem utiliza esse tipo de ferramenta. Verdade. Imagina eu, uma professora que leciona tecnologia, que cobra isso dos alunos. Quando eu me deparo com esse cenário, foi uma coisa muito significativa para mim. Eu não sabia que era uma área que ainda não tinha desbravado a inteligência artificial, a realidade aumentada, outras tecnologias também. E uma coisa que eu fico assim, que eu percebi é que as pessoas têm receio dessa tecnologia. Eu vou ser sincera, eu tenho. Eu tenho receio dessa tecnologia. Agora, quando você me diz que eu jogo um PDF dentro da ferramenta e eu posso perguntar para o PDF me responder, aí muda de figura. Porque a gente pode até ter receio, mas também se mostrar distante e à margem do que está acontecendo não dá. Aí não, porque eu entendo que, de fato, isso é muito interessante. Você ter uma ferramenta que consegue te dar isso, eu acho que é um diferencial. Total. E foi um diferencial para mim. Isso eu posso falar, porque das pessoas que eu conheci, né, que também tentaram o mesmo concurso, olha, eu não conheço uma pessoa que falou, eu li, compreendi, memorizei todas as bibliografias. Teve gente que leu todas as bibliografias. Sim. Teve gente que
compreendeu porque já estava na área, né, há mais tempo. Sim. Mas tem coisa que pega no detalhe, aquela maldade, sabe? A gente chama de casca de banana. É exatamente isso. Tem muita prova que cobra isso, né? Cobra o detalhezinho, principalmente naquela matéria que está mais batida. Hoje a gente não vê, né? Lógico, acontece, mas raros são concursos, principalmente concursos grandes, que vão cobrar lá da pessoa o artigo 5º, que vão cobrar lá os objetivos fundamentais da República no direito constitucional. Isso está batido. Então, cada vez mais, o que as bancas vêm fazendo? Cobrando no detalhe, cobrando aquilo que ainda não tinha sido explorado, trazendo aquilo de uma outra forma, explorando interpretação e compreensão de texto para além apenas do que está na lei. E quando você diz que você pode perguntar para o PDF e ele vai te responder de uma outra forma, eu acho que isso instiga até a gente pensar, a gente refletir. Então, eu acho super legal. Deixa eu me ver. Didi, só um minutinho, porque tem algumas pessoas aqui que mandaram algumas coisas, só para eu não perder aqui. A Aline disse, ótimo assunto, pois quem trabalha muitas vezes não acredita que é capaz de ser aprovada e empossada. Exemplos nos fazem acreditar. Sim, e é por isso, gente, que eu resolvi chamar a Didi para a gente poder bater um papo, né? Eu acho que ao longo do nosso bate-papo ela vai falar sobre isso. E já teve gente até que perguntou qual concurso é. Então, Didi, se você quiser dividir um pouco, né? Fique à vontade, eu já sei de tudo. Nesse concurso eu já sei de tudo. Mas se você quiser contar para o pessoal, porque eu acho que é importante, sabe? Eu não estou vindo aqui trazer para os meninos uma pessoa que já é concurseira há muitos anos, que tinha todo o tempo disponível. Não, eu estou trazendo aqui uma pessoa que tinha 2 empregos, que conciliava os 2 empregos para estudar e que, além disso, acabou de dizer que era crua no mundo dos concursos, que tinha que construir base até no português para concurso. Então, se você quiser dizer, que eu entendo também, assim como a Aline, que esses exemplos motivam a gente, com certeza. Sim, o concurso que eu prestei, né, o qual eu fiquei apaixonada pelo cargo, assim, falei, nossa, esse cargo fez meu coração fazer tum-tum, é o concurso da Assembleia, da LMG. Então, ele foi bem concorrido, né? Tá sendo, a gente ainda está passando por outras etapas e ele está sendo bem concorrido. E eu achei que eu tive um bom desempenho, né? Na primeira etapa, passavam 100, de 2.500 pessoas, mais ou menos. E eu consegui ficar em terceiro lugar. Assim. Não, merece palmas. Iniciante no mundo dos concursos. Iniciante no mundo dos concursos, passou em terceiro lugar na Objetiva. Parabéns, de verdade. Obrigada, Thaís. Eu fiquei muito feliz e assim, muito surpresa também, porque era uma coisa que nem você esperava esse resultado, né? Não esperava, né? Não esperava porque as matérias são muito difíceis, tinha muita pegadinha na prova, não dava para falar que foi uma prova fácil, né? Até você tem vários vídeos sobre a LMG, eu já vi todos. Não foi fácil, gente. Foi pauleira, porque eu fiz e não foi fácil mesmo, não. Então, eu achei que foi muito bacana, por quê? Porque o grande desafio não é a dificuldade da matéria, lógico que isso é um desafio, agora a dificuldade da matéria, conciliar com a sua vida, com o seu trabalho, que você não pode abrir mão, você tem que fazer compra no supermercado, você tem toda uma vida, né? E isso eu parei para pensar, não é? Eu parei para pensar também, eu falei, gente, quando eu estou no supermercado, eu fico uns 10 minutos na fila. Se desses 10 eu usar 5 para revisar a matéria, que a revisão estava toda no meu celular, poxa, já são 5 minutos de revisão. Para mim, cada minuto contava. Eu não ficava fazendo pouco caso de 2 minutos, 5 minutos. Fantástico! Fantástico, assim, eu queria pegar um gancho nisso, porque quem é mentorando meu, quem é aluno meu, até o pessoal do YouTube, que é frequente, sabe, eu sempre falo, aproveitar os pequenos minutos do dia. Quando eu estava no auge, concurseira mesmo, era questão na fila do banco,
era questão na hora do almoço, era café com questão, almoço com questão. Eu já cheguei a falar isso até num curso, vou até me expor aqui, mas eu ia no banheiro e eu estava fazendo questão, porque eram 2, eram 3, e isso estava me ajudando. Gente, eu aproveitava todo o meu tempo. E o que eu vejo são pessoas que às vezes têm 40 minutos de estudo, e aí, na verdade, 40 minutos de tempo, e não quer estudar porque fala assim, nossa, eu não tenho nenhuma hora, nossa, eu tenho pouco tempo, eu tenho só 40 minutos. A pessoa desperdiça os 40 minutos por não achar que é suficiente, e você está me falando que enquanto você estava se preparando para o concurso da LMG, você fazia 5 minutos de revisão na fila do supermercado. Gente, olha a diferença disso. Então, o pouco tempo a gente encontra tempo para conseguir estudar, não é isso, Didi? Perfeito. E assim, é 2 minutos aqui, 5 minutos aqui, aí no final do dia, poxa, ao todo eu revisei, sei lá, 17, 20 minutos. Poxa, depois de uma semana, depois de um mês, quanto tempo de revisão que é? Por vez, é isso aí. E tem ferramentas assim disponíveis no celular, muitas ferramentas gratuitas, né? E outra coisa que eu percebi também, Thaís, né, e todos estão nos prestigiando, é que a gente faz muita tarefa que a gente não precisa estar, a gente só precisa estar de corpo presente, a gente não precisa raciocinar. Por exemplo, lavar a louça. Você tem que lavar a louça. Essencial! Isso aí. Eu sempre falo isso. Tá lavando vasilha? Tá vendo ali uma videoaula? Ou então você tá ouvindo? Tá lavando o banheiro? Dá-lhe videoaula. Tá fazendo alguma coisa? Porque tem coisa que é no automático. Né? Automático. Eu confesso que eu tô fazendo comida ali. Tô fazendo ali um lanchinho ali. Gente, é podcast. Por quê? Porque é o nosso sonho. E com o sonho a gente não negocia. E às vezes a gente vai ter que achar os poucos tempos do dia para se organizar. Porque a gente queria sim ter muito tempo, lógico. Mas a realidade às vezes não é essa. A realidade é ter pouco tempo, sim. A realidade é você ter 1 hora para estudar. Então, nesses pequenos tempos, você vai encaixando. E pelo que eu estou entendendo, que é uma coisa que eu não fazia, né? Porque agora eu vou começar a fazer, é você utilizar ferramentas que te auxiliem nisso. Não é isso, Didi? Perfeito. Uma coisa que me ajudou muito foi o seguinte: o pouco tempo que eu tinha, que eu estudava, eu tenho caderno, tá, gente? Caderno, caneta, ferramenta. Ah, sim! A gente era hipertecnológica. Não é tudo tecnológico, não. A tecnologia, ela potencializa, vai dinamizar, vai deixar assim na palma da mão. Só que eu morria de medo de perder meu caderno. Gente, meu caderno não sai da minha casa, porque ele tinha tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, quando eu estava assim, realmente aprendendo, não revisando, eu escrevia as coisas no meu caderno e tal, fazia mapa mental e tal. Eu super indico, inclusive. E aí, no fim do dia, cansada, exausta, morta, eu pegava, eu gravava toda a revisão. Ah, deu tempo de estudar 20 minutos. Então, eu gravava um áudio de, sei lá, 2, 3 minutos. E aí, no outro dia, eu ficava escutando, enquanto eu estava fazendo outras coisas, estava num transporte, estava num deslocamento, num serviço doméstico, que é uma revisão que você fez, né? E que você vai manter o contato com o seu conteúdo enquanto você está fazendo outra coisa. Porque a vida é essa, não tem um ideal. Verdade. Eu tinha uma mentoranda que fazia isso também. Ela pegava o caderno, aí ela começava a ler e ir explicando o caderno dela, gravando o áudio no WhatsApp. E aí, no ônibus, no outro dia, ela ouvia e dava super certo. Ter um contato, né? Vamos manter juntos. Acho que é isso. Então, tem muita coisa que potencializa, né? Se a gente parar para pensar no celular, olha só, a gente pode gravar áudio nele, a gente pode manter a nossa revisão. O Google Drive, você consegue ter todas as suas anotações, os seus PDFs organizados em qualquer lugar que tenha internet, seja o seu celular, seja um outro computador. Então, não precisar carregar as coisas é muito legal, porque incidentes acontecem, né?
Às vezes você vai ficar mais tempo no lugar do que você programou lá. Então, está fora de cogitação. Tem muita ferramenta legal. Foi citado aqui o chat GPT. O chat Eu ia GPT... até falar sobre isso, né? Porque a Vitória perguntou quais ferramentas, tipo chat GPT, porque quando eu conversei com você, né? E a gente começou a conversar e eu percebi, cara, que legal essa história. Eu tenho que contar para os meninos. A primeira coisa que eu te perguntei, mas como assim? É chat GPT? O GPT, ele é a estrela, sabe? Ele é, tipo assim, todo mundo conhece ele e ele é maravilhoso. Não é porque ele é a estrela que eu tô tirando ele da jogada, não. Eu usei muito o chat GPT. Inclusive, eu perguntava para o chat GPT sobre esse assunto, formule algumas questões discursivas. Ele formulava. Maravilha! E a gente aí fica aí, às vezes, batendo cabeça, né? Tentando inventar um negócio que a gente nem sabe como que faz. Para quem vai estar aí no legislativo, né? Tipo, eu tentei a LMG, mas foi citado Câmara dos Deputados, Câmara de Belo Horizonte. As consultorias, a gente não tem cursinho da consultoria. A gente que tem que ser o nosso próprio cursinho. Verdade. Então, você está sem ideia, por exemplo, área de educação. O que você vai perguntar de educação? É legal, né? Quando a gente sai um pouco da nossa bolha, e aí o próprio chat GPT ajuda nisso, né? Você pode perguntar, pedir sugestões de perguntas de discursiva, responder e ver o que dá. Né? E aí depois você pergunta para o chat GPT. E aí, chat GPT, responde essa sua pergunta aí. E compara. Maravilha, legal. E eu acho que é isso, né, Didi? Porque eu vejo que a gente tem muita resistência. Por que eu tô te dizendo isso? Porque assim que saiu, não vou dizer assim que saiu, né? Mas assim que começou a bombar, aí os meninos começaram a me perguntar: qual que é a sua opinião sobre o chat GPT? Qual que é a sua opinião sobre inteligência artificial no mundo dos concursos? Eu confesso que eu não sabia. E eu falei, olha, ainda não tenho uma opinião formada. Só que eu acho que a gente tem que tomar cuidado. A conservadora, a gente tem que tomar cuidado. Mas assim, eu não tenho uma opinião formada ainda. E aí depois eu comecei a entender um pouco mais, comecei a pesquisar. Nós nos conhecemos. Você me trouxe uma outra imagem e realmente eu fiquei chocada. Pessoal, eu não sei se vocês sabem o que a gente pode fazer com a inteligência artificial no mundo dos concursos. Realmente eu não sei se vocês têm essa dimensão. Inclusive, eu queria até perguntar, mandem aí no chat. Vocês usam a inteligência artificial para estudar? Vocês usam o chat GPT? Usam outros? Ou é só o chat GPT? Porque eu estou entendendo que ela é só uma ferramenta, né, Didi? Ele é só uma ferramenta. O chat GPT é a pontinha do iceberg, gente. É aquilo que você vê. Tem muita coisa mais legal, mais robusta e, pasmem, gratuita. E Gente, que demais. facílima de usar. Facílimo, facílimo. É com isso aqui. Ah, eu tenho que ter um computador bom? Não, você não tem nem que ter um computador. Olha, as meninas estão falando, ó. B, futura nomeada. Eu tive medo até de fazer a primeira pergunta para ele. Que maravilha, eu te entendo. A Evelyn falou que não usa inteligência artificial, Vaninha também falou que não usa. E é uma realidade. Eu acho que poucos concurseiros realmente usam a inteligência artificial no mundo dos concursos. Ou por desconhecimento, ou então até por um receio, né? Eu acho que é normal, gente. A gente, quando vê algo novo, a gente fica meio receoso mesmo. Eu acho que também não dá para falar, eu sou super aberto. Não, a gente fica um pouco travado. Mas se permitir conhecer uma coisa que pode potencializar a preparação, eu acho que é super válido. Por quê? Para mim, Thaís, é muito significativo. Quando eu trago a Didi aqui, eu confesso que isso eu não sabia. Eu sabia que ela tinha mandado bem na LMG, mas eu não sabia do terceiro lugar. Então, uma pessoa que estudava em 2 empregos, trabalhava em 2 empregos, tinha pouco tempo para estudar
era iniciante no mundo dos concursos, meter um terceiro lugar na objetiva, a gente tem que ver que realmente foi um processo de preparação de muito sucesso. Aí, se você está me dizendo, Didi, que usou a inteligência artificial, eu vou ter que dar um crédito para a inteligência artificial. Peraí, eu vou ter que dar um crédito, inclusive, para agregar para os meus mentorandos, porque eu também quero que eles mandem super bem, lógico. Lógico, é para isso que a gente está aqui, né? Ó, Vitória falou, zero dimensão, gente. Eu tinha preconceito com o chat GPT. Não teremos mais. Zero preconceito agora. Não teremos mais. Carlos falou, ótimo assunto, obrigada. Não manjo muito, não, mas usei algumas vezes. Eu acho que é isso, né? Eu acho que o ponto-chave é a inteligência artificial, a tecnologia, as ferramentas, você usar isso a seu favor. Não é para falar, agora eu não vejo mais videoaula, agora eu não leio mais nada, agora o PDF, a ferramenta vai ler para mim. Não, não é isso. É você conseguir potencializar a sua preparação, um ponto aqui, um ali, um acolá. Eu acho que é isso, saber ser estratégico para usar a tecnologia a nosso favor. Assim como a gente usa o Instagram, o WhatsApp, o YouTube a nosso favor, assim como a gente vai no YouTube buscar aula gratuita, também é utilizar a ferramenta gratuita, né, Didi? Gratuita, fácil de usar, cabe no seu celular, não tem nada assim que seja, você vai precisar de uma super máquina, você vai precisar de um iPhone, vai precisar de um iPhone. Não, gente, a gente é concurseiro, calma. Tudo grátis. Eu também tinha muita essa preocupação, né? Eu quero as ferramentas grátis. E, Thaís, como sempre, né? Muito precisa, muito precisa nos comentários. É uma ferramenta, né? Ferramenta, se ela é boa, se ela é ruim, depende do uso que a gente faz dela. Verdade. Então, é um senso crítico. Tipo, não é para acreditar piamente nas ferramentas, usar apenas isso. É uma coisa que vai potencializar e vai otimizar muito tempo. Para vocês terem uma dimensão do tempo, né? Um texto que eu fiquei, juro para vocês, eu fiquei uma semana nesse texto, porque eu achei ele muito difícil. Foi antes de eu descobrir e melhorar o uso das ferramentas, né? Só relembrando, eu tinha primeiro procurado algum curso sobre uso de ferramentas e uso de inteligência artificial para estudo. Sim. Não encontrei, né? Então eu fui testando o que havia de gratuito no mercado. E testei muita coisa que não funcionou, que não performou. Aí até eu chegar no que eu realmente pensei, isso aqui é o top das galáxias para estudo. Eu não estava perdendo tempo, estava estudando. Eu fiquei uma semana para estudar um texto de 50 páginas, porque, para mim, ele era muito difícil. E aí, depois, quando eu já encontrei, né, me ajustei à ferramenta, descobri as melhores maneiras de usar da inteligência artificial, Sim. Eu peguei um outro texto também muito difícil. Gente, ele resume o texto em segundos. E aí eu fui compreendendo o texto pela ferramenta. Eu fui perguntando tópico a tópico, conceito a conceito. E isso é muito importante, porque o que o concurso pede para você é uma tradutibilidade. Vai ter uma lei, vai ter uma bibliografia, vai ter uma matéria, e aí numa discursiva você tem que traduzir essa matéria para uma situação hipotética dada. Exemplo. Sim. Ou então você Muitas bancas fazem isso, inclusive. Não é? Então, você tem que ter uma tradução da matéria. Até para você aprender, você tem que traduzir para algo que faça sentido para você. Com certeza. Para a sua visão de mundo, enfim. Então, é uma ferramenta que ajuda a fazer essa tradutibilidade. E paráfrase. Eu percebi assim, que muitas questões de concurso, principalmente de discursiva, trata de paráfrase. Né? Dar o texto base, perguntar segundo tal autor, o que é esse conceito? Nossa, isso cai muito. Sabe uma banca que gosta muito de cobrar isso? E assim,
ela é pior, porque ela começa a frase e não termina. É a VUNESP. A VUNESP é craque em fazer isso. A VUNESP agora está até com o concurso do TRF3, que é um concurso bem legal, um concurso grande, e o perfil dela é esse. Eu fiz TJSP no ano passado, para assistente social, e foi exatamente assim. Começa a frase para a frase do nada, e a frase ela é de um artigo que estava na referência bibliográfica. É assim mesmo que ela faz. Gente, que maldade. E pensa eu tendo que fazer essa prova sem essa ferramenta sua, hein? Sem essa ferramenta. Então ajuda demais, sabe? Mas tem que saber usar, tem que ter senso crítico, otimiza muito tempo. Então, um texto que você, por exemplo, ficaria uma semana, igual eu fiquei, você poderia ficar 2 dias para ler, compreender e memorizar. Essa mesma ferramenta que você falou da pergunta, que você pode fazer pergunta, é a ferramenta que resume também ou não? Não, é a que faz pergunta é a que resume. Sim. É a mesma. É a mesma. Legal. É a mesma. A gente tem ferramenta gratuita que te ajuda com revisão, que te ajuda a organizar os seus conteúdos, né? Por exemplo, o Google Drive, ferramenta que vai te ajudar até na prova discursiva. Uma coisa que eu percebi da prova discursiva é que a gente não escreve à mão, gente. Sério, vocês escrevem à mão? Você pensou para nível superior, né? Então você teve segunda fase, né? Sim, toda escrita à mão, a caneta, eu não podia nem errar, não dava tempo de fazer rascunho. Verdade. Então, a gente já tem essa dificuldade de escrever à mão, de usar caneta. Aí, muitas vezes, a pessoa vai falar, já sei, eu vou fazer a discursiva, treinar para a discursiva no computador, vou digitar, que aí, na hora, eu vou conseguir fazer a caneta. Não, tem que ir direto para a caneta, porque a caneta, ela... não tem como você recortar, colar, pegar uma coisa que você acha que para conclusão, não dá. E a gente tem ferramenta que vai ler o seu texto escrito à mão, digitar e ainda, se quiser, ainda pesquisa para você algum conceito. Não. eu parei no momento que a ferramenta vai ler. Eu parei no momento que a ferramenta vai ler alguma coisa. Então, tem a ferramenta. Você faz a sua discursiva, certo? Certo. Então, concurso que tem discursiva, quase todos, né? Tanto de nível médio quanto de nível superior. Você fez a discursiva. Aí, a ferramenta vai ler a sua discursiva. Depois, ela vai fazer o quê? Aí, depois, ela digita para você. Aí, vem tudo digitado, o que estava manuscrito. Gente, olha a sutileza da ferramenta. Você consegue perceber se sua letra é legível ou não. Porque se a ferramenta, você escreve uma palavra que termina com A e ela escreve terminada com E, você percebe que sua letra não tá boa, não. Você não quer perder ponto de ortografia. Bem legal isso. Isso ajuda, né? Até para ajudar a treinar também. Ajuda. Agora, imagina se depois, além disso, você ainda pedisse para melhore esse texto. E ela vai melhorar. Ela melhora o seu texto. Melhora. Rapaz, que chique. Que chique, Didi. E essas ferramentas que eu tô entendendo assim, para a primeira etapa, né, que era a prova objetiva, você começou a estudar de uma forma e ao longo do processo é que você foi adaptando e aí você foi conseguir inserir. Aí, de resultado, nós tivemos o 3º lugar na objetiva. Quando você foi para a segunda etapa, você já tinha o melhor domínio dessas ferramentas e usou elas no estudo para a segunda etapa, voltado para a discursiva? Sim, eu usava todos os dias. Todos os dias eu usava, seja para memorizar, seja para rever algum conceito. Eu consegui chegar na primeira etapa com toda a bibliografia compreendida e a maioria da bibliografia memorizada. Não tinha memorizado todas, não. E aí eu continuei memorizando, né? Porque eu percebi que a banca ela cobrava mesmo conceitos memorizados.
E continuei usando para a segunda etapa ferramenta para discursiva, ferramenta para melhoria de texto, para compreensão de alguns conceitos. Usei muito ferramenta de inteligência artificial para me dar sugestão de questões. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Teve coisa que funcionou, viu? Teve questão que até que caiu bem parecido. Sério? Sério, sério. Mas assim, né? Isso é sorte. Não Jeito. Não tem jeito. Que legal. Usava o Anki também, aí a B tá perguntando. O Anki eu usei um pouco, mas eu, Didi, gostei mais de um outro aplicativo que chama Flashcards. Então, é uma questão de estilo. Mas ele é tipo Anki, só que mais simples, sabe? E eu acho que a simplicidade ajuda demais, demais na hora da preparação. Então, eu buscava o mais simples. Legal, assim, eu sempre indico para os meninos o Anki, que eu acho ele simples. Às vezes eu vou conhecer o flashcard e vou achar mais simples ainda. Então, vou anotar para poder pesquisar depois. Eu sempre gosto de fazer um teste antes, vejo se passa no teste para divulgar para os meninos. Então, vou fazer isso. Vaninha está perguntando qual. O Anki é uma ferramenta para te ajudar a construir os flashcards. Inclusive, lá no clube de membros do YouTube, tem uma aula inteira que eu explico sobre flashcard, como fazer, como potencializar o estudo por meio do flashcard e ainda ensino a montar o flashcard dentro do Anki, lá no clube de membros. E o que a Didi está trazendo é que, além do Anki, tem uma outra ferramenta que ela achou mais simples ainda, que chama Flashcard. O nome da ferramenta é essa, né, Didi? Flashcards, E para mim, o Anki, gente, não tem o que falar do Anki, ele é maravilhoso. Sim. Só que eu, Didi, me adaptei melhor ao flashcards pela simplicidade. Só por isso, mas eu não estou falando que o Anki não é, né, não é legal, ele é maravilhoso. Sim. Ó, a Inglete perguntou como ser criativa para explorar a ferramenta quando a gente ainda é meio crua na coisa. Ah, isso é legal, te perguntar como é que você fez. Porque você era crua na coisa, né? Totalmente crua, né? Só que assim, eu fui tentando, foi tentativa e erro. Então, a primeira etapa foi estudar no dia da inscrição, gente. 12 de setembro, prova 5 de fevereiro. Então, assim, eu achei que as ferramentas me ajudaram muito, muito mesmo. Mas eu fui tentando e errando, tentando e errando até chegar no acerto. E por isso, né, eu vi que ajudava muitas pessoas. Depois que a fase discursiva do meu concurso acabou, até atendendo a pedidos de alguns colegas, eu fiz um curso online sobre o uso de inteligência artificial e ferramentas digitais gratuitas, que eu só usei grátis, concurseira, né? Não vou ficar pagando. Gente, que legal! Porque, veja bem, olha que interessante. Você falou que no início da sua preparação, você procurou um curso, porque você queria entender como usar a inteligência artificial e as ferramentas para você estudar. Você não achou o curso, você teve que aprender. Começou a buscar. Quando você acaba, você faz o quê? Já que não tem, você fez o curso. Genial! Genial! Empreendedora ainda, tá? De parabéns. E assim, eu acho, não, eu tenho até evidências, né, que quem usa de maneira correta, de maneira crítica, e com constância, que acho que o concurso, o ponto fundamental é constância. Sim. Consegue um bom resultado. Eu tive um ótimo resultado na primeira etapa. Na segunda etapa, gente, quando eu vi o resultado, eu chorei, porque foi um resultado muito melhor do que eu imaginava. Esse muito eu sei. O da primeira etapa eu não sabia, mas esse eu sei. E é lógico, né? Como você também sabe, estão acontecendo muitas falas em relação à segunda etapa, muitas coisas, pessoas insatisfeitas, candidatos que querem tomar outras medidas.
é normal. Mas fato é, saiu um resultado. Seu nome estava nesse resultado. E como é que foi esse resultado? Conta pra gente, que eu tenho certeza que os meninos querem saber. Gente, discursiva, 8 questões, 4 horas, 20 linhas cada. Fiz todas. E eu fiquei com a maior nota da discursiva, com uma diferença de 11 pontos e meio. Caramba! Então, assim, eu chorei, eu não conseguia falar, não conseguia fazer mais nada. Eu só chorava, porque assim, foi um concurso muito difícil para mim. Não vou falar que foi fácil, foi muito difícil. E eu não esperava esse resultado. De forma alguma eu esperava. Eu achava que eu poderia ser aprovada sim, que eu poderia. Então, eu sou muito, muito grata, né, da gente viver nessa época que a gente consegue ter tanto recurso e recurso gratuito. Eu queria convidá-los, né? Eu queria convidá-los a desbravar esses recursos e potencializar as conquistas que vocês terão, e serão muitas. Que legal! Não, fiquei muito feliz em saber, porque quando você diz que mesmo sendo crua no início da sua caminhada, uma caminhada que começou em setembro do ano passado, fevereiro sendo a prova no início de fevereiro, você consegue o 3º lugar na objetiva, que já é muito bom. Na discursiva você teve a maior nota do seu cargo. Gente, isso para mim é assim, é absurdo de bom. Eu tô muito feliz, eu sabia dessa já, né? Não sabia da primeira, eu sabia dessa já. E assim, eu tô muito feliz por você e mais feliz ainda por ver dessa simplicidade que você trouxe, que eu acho que isso é importante, né? Você não vem aqui falar, eu usei os melhores materiais, eu usei os materiais mais caros, porque às vezes a gente quer se sabotar. Só vai passar quem tem todo o tempo do mundo, só vai passar quem tem os melhores materiais. Aí você está vindo aqui falando, eu tinha pouco tempo, eu usei ferramenta gratuita da internet, eu consegui ir lá e fazer o que eu fiz e ter o resultado que eu tive. Eu acho que isso, assim, é incrível. Acho que a gente tem, sim, que te dar os parabéns, bater palma, porque você merece. Arrasou, 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 arrasou. O pessoal tá falando aqui, parabéns, parabéns. Milhões de parabéns. Nossa, arrasou, palmas. É isso. Eu achei incrível. E assim, Didi, já que você fez o curso, fala para nós do curso. Né? Fala para nós do curso, explica o que tem nesse curso e fala tudo aí para eu entender. O curso ele foi feito para o concurseiro. Sabe aquele curso enorme que explora todos os detalhes e aí você fica vendo ele na velocidade 2 porque tem uma aula de 2 horas? Sim. Não. São cursos que eu tentei fazer assim, o maior vídeo tem 20 minutos. O curso inteiro, ele aborda 6 ferramentas. Foram as 6 ferramentas que eu obtive resultado. As ferramentas que deram errado, vocês não precisam nem saber, porque foram... Então, é ferramentas do sucesso. As 6 ferramentas do sucesso. Não vou gastar tempo de concurseiro, que cada minuto é suado, né? Então, assim, eu fui bem direto ao ponto, apresento as ferramentas, né, de entrevistar e resumir a bibliografia, que eu acho que é a mais importante. Apresento 2 ferramentas de memorização. Uma inclusive o flashcards, né? Aí como que eu usei, como que eu trabalhei as revisões. Eu mostro também como que eu fiz, né? Como que seria o jeito, não o jeito correto, mas o jeito mais crítico de usar a ferramenta. Porque não dá pra você usar e acreditar que é aquilo. Você tem que ter um senso crítico. Claro. Então, eu fui mostrando assim, pontual para concurseiro que tem muita matéria, que vai prestar esses concursos incríveis, né? Que vocês falaram aí. Então, o Instagram é Concurseiros 4.0, Vaninha. Depois que acabar aqui a live, eu ponho lá nos stories o Instagram dela certinho, o @ que é só vocês explicarem e já vai. E aí, beleza. Então, aí você trouxe as 6 ferramentas. E como você utilizou essas ferramentas, é isso? Sim, sim.
tem um chat GPT, mas como eu falei, ele é a pontinha do iceberg. Fiz um capítulo só sobre discursivas, um sobre Kindle, caso vocês tenham bibliografia em Kindle, é muito legal. Legal. Né? Não é só um jeito de ler que é eletrônico, ele tem ferramentas, inclusive, de flashcards. Imagina que você grifa no livro, vira um flashcard para você memorizar. Eu quero saber como é que eu não sabia disso até hoje. Nossa, meu Deus! Eu tenho que fazer esse curso, porque eu preciso me atualizar para poder reproduzir esse conteúdo. Porque o que você está trazendo, sinceramente, é ouro. E você não está trazendo da boca para fora. Eu entendo que você está trazendo e mostrando o seu próprio exemplo. Então, acho que isso, por si só, é muito válido. Que legal! Achei massa, Didi. É muito bacana. E é para essa realidade. Eu tenho pouco tempo, eu tenho muito conteúdo, né? Tem jeito. Tem jeito. Como você diz muito, né, Thaís, nos seus vídeos, o sonho é inegociável. Esse cargo era o meu sonho. Quando eu li o edital, eu nunca tinha parado para pensar em fazer esse tipo de concurso, só concurso docente, mas meu marido me trouxe essa oportunidade. Eu falei, não é para mim, não sei nada de português de direito. Mas quando eu li, eu falei, olha, eu não sei, mas eu vou saber. Aí, uma coisa que essa história me mostra, como é importante a gente acreditar na gente, né? A gente tem que acreditar na gente. Seu marido confiou e acreditou em você antes de você. E aí também é bom ter uma pessoa para poder incentivar. E depois que ele foi lá e te deu um empurrão, você falou, agora eu vou. E como você não sabia, você buscou ferramentas para dar conta de saber. Isso para mim é brilhante, brilhante. Olha o pessoal falando. Maravilha, maravilha, já quero. Ótimo. Então, vou te dizer, depois você me passa o. Depois não, né? Assim que terminar essa live. Tem nada de depois que a gente vai ficar procrastinando, não. Me manda o link, que aí eu subo pro pessoal também lá nos stories, para quem quiser adquirir. E aí você tem que dar um desconto, viu? Mas é lógico que vai dar desconto para os meus seguidores. Gente, nunca na minha vida que eu fiz uma live. Eu fiquei nervosa a tarde inteira. Com 12 anos. E eu plena, eu tô aqui plena, nem te mandei mensagem. É com a rainha mentora dos concursos. Então, eu tô assim, muito ferrada. Cupom de desconto 50%. Thaís Silva. Tudo junto. Mentira! Adorei! Adorei! 50% é muito bom. Agora é só vou aceitar fazer live com parceiro que dê 50% de desconto, menos que isso. Não vou aceitar, tô falando sério. Amei. Oh, que legal, Didi, que legal. Nossa, muito obrigada, muito obrigada. Sabe por quê? Eu agradeço, porque eu sempre falo com os meninos, eu sempre quero trazer o melhor aqui, sabe? E com a rotina muito corrida, nem sempre eu consigo trazer live. Aí quando eu trago, e aí vem um presente desse, sério, muito obrigada pela disponibilidade por trazer esse presente para os meninos. Eu já vou colocar lá meu cupom para o pessoal já comprar, vai ser sucesso. Legal, top. Foi sucesso, gente. E olha, teve dúvida, não está conseguindo usar, eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês no Instagram, tá? Só me mandar uma DM, ó, isso aqui agarrou, que a gente resolve, tá? Meu Deus, massa. O pessoal tá aqui. Amei, uau. Oba! Gente, top. Massa, assim, tô muito feliz, tô muito satisfeita mesmo. Primeiro que eu já tinha ficado feliz com a sua história, porque eu acho que é isso, né? A gente tem que ficar feliz com as vitórias e com as conquistas do outro. Então, eu estou muito feliz por você, pelo seu resultado. Tô torcendo muito para dar certo. Muito mesmo. Porque você é merecedora. Só pela história que você contou aqui, é digna realmente de conseguir ser aprovada, nomeada e tomar posse lá na LMG.
O pessoal tá falando, inspiração demais, é uma inspiração real mesmo, assim. Tô muito feliz de termos nos encontrado. Gostaria de agradecer pela oportunidade, por você estar aqui, né? Trazendo a sua história, trazendo a ferramenta e ainda dando cupom de 50% de desconto. Gente, é pra Essa parte achei mara. É para passar, bora passar, vamos lá. E Thaís, eu que agradeço a oportunidade. Nossa, eu estou me sentindo muito honrada de estar aqui no seu canal, com uma live, com uma audiência assim, tão incrível, tão participativa. Muito obrigada. Tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou plenamente à disposição. Maravilha. Então, pessoal, gostaria de agradecer muito, muito, muito todo mundo que participou. Eu achei legal que a live ela teve vários picos, mas ao longo do tempo entrou muita gente. Eu fiquei muito chocada. Muito obrigada. Vai ficar salvo para quem quiser ver depois. Vou acabar aqui, salvar a live. E a Didi, enquanto isso, Didi, já me manda aí o cupom certinho que eu vou subir lá nos stories. Então, vai lá nos stories. Manda um abraço para mim. Um abraço, pai. Tô morrendo de saudade. Um abraço, pai. Um abraço, mãe. Tô morrendo de saudade de vocês. Pessoal, um beijo. Muito obrigada pela audiência. Didi, parabéns. E muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer e uma honra. Beijo. Beijo. Tá bom. Tchau, pessoal. Corre lá nos stories que eu vou deixar lá o link. Tchau, tchau.